Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios da nova aliança que um cristão poderia ter. Além da salvação, de ter os seus pecados perdoados e de viver a eternidade com Deus na Nova Jerusalém. E você gostaria de ser guiado pelo Espírito Santo e não pela sua cabeça e viver uma vida extraordinária? Então continua comigo. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta aí clicar no sininho e na opção Todas. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. O tema do devocional de hoje do canal O Mundo Precisa guiado Mais de Deus. Cabeça. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. E a passagem está em 2 Coríntios 3:6. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Tornou aptos para sermos ministros celular aí de uma aliança nova e apontar não para esse QR Code ao lado. Sim do Espírito. Venha, pois a letra mata, comigo nessa mas jornada o Espírito maravilhosa comunica a vida. De Deus. Aleluia. Nessa passagem maravilhosa lemos que somos aptos, ou seja, estamos prontos para ministrar no Espírito a nova aliança. Não é incrível isso? Nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida diária, em absolutamente tudo que nós fizermos. Quando isso acontecer, os nossos resultados serão cheios de vida, cheios de unção, pois quando o Espírito conduz, temos a aprovação de Deus em relação a qualquer assunto. Normalmente, nós vivemos empurrando tudo na carne, do nosso jeito. E o que isso quer dizer? Que agimos sob emoção, executando planos mirabolantes da nossa mente. E como eu disse logo no início da mensagem, ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios da nova aliança que um cristão poderia ter, além de salvação, pecados perdoados e de viver com nosso papai lá na Nova Jerusalém. É incrível, é maravilhoso ter o privilégio de ser guiado pelo Espírito. E quando eu falo ser guiado pelo Espírito, eu quero dizer poder ouvir de Deus para fazer o que Ele quer que façamos. Simples assim. Mas Vinícius, e qual o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo e não pela nossa própria cabeça? Olha só, entre outros, você não precisará, sabe o quê? Ficar perguntando para as outras pessoas como deve agir em relação a qualquer assunto da sua vida, pois Deus lhe mostrará exatamente o que fazer, o que falar, como agir. Talvez você esteja pensando, mas Deus, isso é incrível, eu quero isso para mim. Agora eu te digo, para ser guiado pelo Espírito, você precisa ter confiança, coragem e ousadia. Todos nós queremos saber como ouvir Deus. Ele é muito misterioso em algumas situações e muitas vezes não teremos como compreender tudo o que Ele está fazendo. Ainda assim, como seres humanos, precisamos aprender a andar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Deus deseja que caminhemos em fé. Ele quer que aprendamos a crescer, a caminhar, às vezes cometer erros e aprendermos com isso, voltando atrás e não tendo medo de recomeçar. Você pode caminhar pelo Espírito Santo de forma dinâmica, que significa literalmente ouvir de Deus. Mas para isso, não deverá ficar perguntando a todos o que deve fazer cada vez que tiver um problema na sua vida. Você precisa permanecer em Deus, conhecer a sua palavra, aprender a seguir a paz, e assim você será guiado pelo Espírito. No início aqui dessa mensagem, Paulo disse que não deveríamos ser guiados pela lei da aliança antiga, ou mesmo pelas leis que nós próprios criamos, ou às vezes pelas leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de leis e regras que quer que sigamos, mas Paulo disse assim,
eu estou aqui para lhes ensinar a serem guiados pelo Espírito. Nós lemos lá em 2 Coríntios 3:8. Como ainda não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Olha só, nós temos a oportunidade mais gloriosa da nossa vida. O Espírito de Deus vive em mim e em você, e todas as vezes que precisarmos fazer qualquer coisa com relação a qualquer situação em nossa vida, Deus nos guiará através da sua palavra e do seu Espírito. Isso é demais. Olha o que João disse lá em 1 João 2,27. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Essa unção é a presença, é o poder e a capacidade de Deus. Pregamos a palavra pela unção do Espírito Santo. Vemos várias pessoas que não têm qualquer tipo de formação adequada para pregar, falar em público, mas são ungidas, ou seja, conduzidas pelo Espírito Santo. Quando estamos ungidos por Deus para fazer alguma coisa, isso não se torna difícil para nós. Somos ungidos para diversas coisas, uns para pregar, outros para ensinar, outros para cantar, para ser mãe, pai, pessoa de negócios, pessoa de oração e intercessão. Outros são ungidos para ajudar. A unção é como se fosse a energia do Espírito. Ela não serve apenas para exercer o ministério. A unção é para todos os dias da sua vida e para cada pequena coisa que você faz. Você tem o poder de Deus para fazer o que precisar. Por exemplo, você pode ser ungido com o Espírito para criar seus filhos. Com isso, saberá quando precisa corrigi-los, quando precisa dar-lhes misericórdia, ou deixar algo para lá. Você não precisa ter medo de fazer o que tem que fazer em sua vida. Você não tem que ter o medo de não ser capaz de fazer algo para mudar o seu destino. Você tem a energia do Espírito Santo para fazer o que precisa. Pode fazer tudo guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Segundo a passagem que lemos de João, você recebeu essa unção e ela está permanentemente em você. Portanto, não precisa ficar aí correndo atrás das pessoas para saber o que deve fazer. Normalmente é o contrário que acontece. Quase sempre corremos para as pessoas com o fim de saber o que devemos fazer. E essas mesmas pessoas, por muitas vezes, nem sabem o que fazer com a própria vida. Romanos 7,4 nós lemos assim: de modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Isso aqui significa que se você tentar viver sob a lei, se você tem muitas regras aí, regulamentos para a sua vida, irá expulsar a ação do Espírito Santo de alguma forma. E muito em breve, essas coisas poderão ministrar morte para você. Existe uma liberdade incrível quando você é guiado pelo Espírito Santo. Ele vai te guiar conforme os desejos do Senhor para a sua vida, e Deus quer suprir todas as necessidades do corpo de Cristo. Muitos cristãos vivem em cima de regras, e isso não é errado, mas esquecem que a nova lei trazida por Jesus Cristo é a lei do amor. Enquanto não estiverem andando em amor, não haverá mudanças. E para andar em amor, existe apenas uma forma: serem guiadas pelo Espírito Santo. Agora, eu quero te dar um alerta aqui. Se você é cristão e não está extremamente empolgado com o seu relacionamento com Deus, provavelmente isso é a única coisa que está faltando para você viver o melhor de Deus na sua vida. E essa empolgação só é possível quando caminhamos no Espírito. Quando caminhamos sendo conduzidos pelo Espírito, a nossa caminhada com Deus é emocionante,
pois não sabemos quais novidades o Espírito Santo trará de um dia para o outro. Deus está em todo lugar e Ele quer participar de tudo na sua vida. Ele quer ir ao supermercado com você, Ele quer ir ao trabalho com você, Ele quer ajudar nos seus problemas, Ele quer cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Ele habita em você, então deixe-o conduzir os seus passos dentro do plano bom, perfeito e agradável que Ele traçou para você. Por muitas vezes a sua mente o leva para longe das coisas de Deus. Por isso devemos pedir que sejamos guiados pelo Espírito Santo, em vez de sermos guiados pelos pensamentos que fluem da nossa mente. Precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo. E para isso, aprender a pensar como Deus pensa através do estudo da palavra dele. Quando você começa a caminhar no Espírito, cria uma sensibilidade, como se fosse, sabe o quê? Um lembrete gentil com relação à sua vida interior. Ou seja, quando não tem paz sobre algo, esse é o sinal imediato de que você precisa recuar e esperar para ter mais informações de Deus. Pegou essa chave? Quando você começar a caminhar no Espírito, você começará a perceber quando alguma coisa não se encaixa em sua vida. É como vestir uma roupa muito apertada e desconfortável. Entende? Olha só o que Paulo disse em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Que Ele ilumine os olhos dos vossos corações para saberdes qual é a esperança que seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza de seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. Olha só, aqui Paulo orou pela igreja de Éfeso, pedindo 3 coisas. Primeira, que a igreja tivesse a sabedoria e a revelação para verdadeiramente conhecer a Deus. E eu te digo, se você quer conhecer algo profundamente na sua vida, conheça a Deus. Não apenas sobre Deus, mas conheça-o pessoalmente. Conheça o coração do Senhor, criando intimidade com Ele. Paulo disse também que orava para que eles conhecessem o chamado e a herança que tinham em Jesus Cristo. Olha só, herança é algo dado, transmitido ao herdeiro. Será que fazemos alguma ideia do que temos pela graça imerecida e pelo favor de Deus? Nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos justiça com Deus, temos paz, alegria, temos o Espírito Santo vivendo em nosso interior, nos conduzindo e nos guiando, entre outras coisas. Olha como isso é profundo. Dentro desse segundo ponto, Paulo disse ainda que precisamos conhecer a nossa herança. Você pode ter todo tipo de conhecimento, mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo, você pode até ser uma pessoa brilhante, mas com certeza é infeliz. E por último, Paulo disse que precisamos conhecer o poder que está disponível para nós como crentes em Jesus Cristo. Precisamos sempre depender da unção de Deus em vez de depender do que nós sabemos. Você pode saber muitas coisas, mas se Deus não estiver com você, o que você sabe não vai fazer qualquer sentido. Em 1 Coríntios 8:1 diz: no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha. É a caridade e o amor que edificam. Olha só, esse versículo é parte de uma discussão sobre o cristão poder ou não comer carne oferecida aos ídolos. Paulo disse que se tivessem fé, saberiam que o ídolo não é absolutamente nada, apenas um pedaço de madeira. No entanto, ele completou: se você não tem a fé para isso, simplesmente não coma, porque é melhor que você mantenha
uma consciência limpa do que fazer algo que poderá fazê-lo sentir-se culpado. Eles estavam mais preocupados com o que poderia entrar pela boca do que com o que poderia entrar no coração. Quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito, ele mesmo fala ao coração dela o que é certo e errado. O conhecimento pode levar a pessoa a se ensoberbecer, ou seja, ficar soberba, ou seja, ainda achar-se melhor que as outras, encher-se de altivez e orgulho. Mas o amor, a afeição, a boa vontade e a benevolência edificam, acumulam-se e a encorajam a crescer até a sua estatura perfeita. No verso 2 desse mesmo capítulo, nós lemos assim: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Isso quer dizer que não importa o que você acha que sabe. Gostamos de dizer às pessoas o que sabemos. E muitas vezes em nossas conversas, queremos que as pessoas se calem para falarmos o que pensamos e mostrar o que sabemos. Nada disso importa, porque se você não estiver andando em amor, a Bíblia diz que você não sabe nada. Obtenha todo o conhecimento, sim, que você quiser e puder, mas tenha a certeza de depender de Deus completamente. Podemos ter absolutamente tudo, mas se não tivermos a unção de Deus, não valerá nada. Não esqueça do que eu vou falar agora para você. Não importa o que você não tem, se você tem Deus, tem mais que o suficiente. E o nosso Abba Pai quer que você acredite nisso. E quando você acreditar verdadeiramente, dará um passo após o outro e caminhará por um caminho incrível planejado especialmente para você. Provérbios 3, 5 a 7 é uma passagem maravilhosa e resume o que eu estou falando aqui. Confie no Senhor com todo o seu coração, não te fies na tua própria inteligência e entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele endireitará as tuas veredas. Se acharmos que sabemos tudo, não precisamos de Deus para receber qualquer coisa. Devemos ter na nossa consciência que precisamos nos alimentar, o nosso corpo físico com alimentos, a nossa mente com conhecimento, mas principalmente alimentar a nossa alma. Normalmente o principal se torna secundário. Somente com nossa alma devidamente alimentada, podemos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Por vezes nós lutamos e conseguimos o que queremos, seguindo a nossa própria cabeça, de maneira carnal. E depois que nós conseguimos aquilo, falamos assim: eu deveria ter ouvido a Deus. Nós vivemos hoje num mundo muito perverso. Precisamos estar em sintonia total com o Papai. E para isso precisamos ser guiados por Ele, pela intercessão do seu Santo Espírito, e não pela nossa própria cabeça. Então, meu irmão, minha irmã, evite o abismo em sua vida, por ser guiado pelo seu próprio entendimento, e viva a vida pela qual Jesus morreu por você, sendo guiado pelo Espírito Santo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, por tudo que tu és, Senhor, pela tua presença viva em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Papai amado, nós temos um desejo ardente de sermos conduzidos pelo teu Santo Espírito e viver a vida pela qual Jesus morreu na cruz por nós, uma vida próspera, abundante, uma vida de amor, Papai. Espírito Santo, Espírito da verdade, estamos aqui agora e queremos ser seus amigos. Queremos conhecer o Senhor em intimidade. Torne-se cada dia mais o nosso guia, o nosso conselheiro, e revele a verdade da palavra ao nosso coração. Usa-nos para fazer a vontade do nosso Pai. Usa-nos como quiseres, como instrumentos da tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento.
É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais 2 vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.